Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então na nossa disciplina de Química Geral, nesse modo remoto, modo diferenciado. Meu nome é Rui Carlos, videoaulas, que as duas primeiras vocês verão agora essa semana e as outras duas na próxima semana. Essas duas videoaulas vocês terão a semana inteira para assistir a videoaula, ler o material complementar, que é uma sugestão de material para leitura, né? E fazer possíveis exercícios que eu coloque na plataforma. Tranquilo? Então, iniciando a nossa primeira aula, que é os modelos clássicos, da onde surge então essa ideia de estrutura atômica? Ela surge lá com os filósofos Leucipo e Demócrito, há aproximadamente 2.500 anos atrás. Leucipo e Demócrito imaginaram que, se eu pegasse uma determinada substância, partisse ela e cada vez em pedaços menores, chegaria um momento que eu não conseguiria mais partir. Essa partícula, esse pedaço que não tem mais divisão, chamado de átomo, que vem do grego de não divisível, né? Ela carregaria consigo as características da substância que deu origem. Por exemplo, se eu partisse ouro, eu chegaria no átomo de ouro, ou seja, na partícula indivisível, né? Que carregaria as características dele. Por exemplo, o átomo de ouro seria dourado. Da mesma forma, se eu pegasse um sal e dividisse, ele teria formato pontiagudo, porque a sensação do sal na boca seria de agulhas, né? Então teria essa característica. Infelizmente, esse modelo ficou adormecido. Por quê? Aristóteles, que era um dos principais filósofos da época, não acreditava na teoria de Leucipo e Demócrito. Ele não acreditava na descontinuidade, ele imaginava que a matéria era contínua. E o que ele fez? Ele não levou adiante. E como ele ficou um dos filósofos mais conhecidos, essa ideia, essa teoria ficou adormecida por 2.000 anos, quando chega o Sr. Dalton e lança o seu livro em 1808, que numa tradução livre seria Um Novo Sistema da Filosofia Química, que na verdade tinha como objetivo o estudo dos gases. Mas, para tanto, Dalton utiliza um modelo atômico para explicar esse estudo dos gases. Ele imagina que os gases eram compostos por partículas esféricas, maciças e indivisíveis, né, que formavam esses gases. Só que, para que tenha sequência essa ideia dele, que a comunidade científica acreditasse, ele precisava explicar algumas leis que já haviam sido descritas. Vamos observar que o livro foi lançado no início do século XIX, mas no século XVIII, meio do século XVIII, em 1760, a lei da conservação das massas tinha sido proposta por Lavoisier. O que quer dizer essa lei da conservação das massas? Que a matéria não pode ser destruída. Hoje é muito tranquilo a gente imaginar que a matéria não pode ser destruída ou não pode ser criada, mas na época, imagine a combustão da folha de papel, por exemplo, quando eu queimo o papel, a massa reduz, porque eu vou ter apenas cinza no final, né? Eles não consideravam os gases. Da mesma forma, a oxidação do metal, né? Quando o metal oxida, ele ganha massa. Então, ou seja, eu teria, no primeiro caso do papel, eu teria a matéria sendo destruída, e no segundo caso eu teria a matéria sendo se criando matéria, né? Só que Lavoisier, ele faz trabalhos, né, experimentais, os trabalhos dele já eram experimentais em sistemas fechados, então ele consegue chegar nessa relação. Como é que seria isso mais ou menos na prática? Vamos imaginar essa reação genérica entre A mais B gerando C, onde eu reajo 20 gramas de A com 30 gramas de B, gerando C. A massa de C, obrigatoriamente, como é o único produto, precisa ser a soma de A mais B. Como a matéria não pode ser destruída, ela tem que estar toda presente no produto. Então, ou seja, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Trazendo para algo mais palpável, lembrando que na época ainda não existiam os átomos, né? Não existia a teoria dos átomos. Se eu reagir 8 gramas da substância oxigênio com 1 grama da substância hidrogênio, eu terei produzido 9 gramas da substância água.
Por quê? Porque eu somo a massa de oxigênios, a massa de hidrogênios para chegar na molécula de água. Mas hoje é muito simples, mas na época eles consideravam apenas substâncias formadas e as substâncias que originaram. Mais adiante, em 1797, ainda no século XVIII, a lei das proporções constantes é proposta pelo Sr. Proust. O que quer dizer isso? Que a proporção em massa das substâncias que formam uma outra substância permanece constante. Então, relembrando que a gente acabou de ver que 8 gramas da substância oxigênio reage com 1 grama da substância hidrogênio e que a reação entre elas geram 9 gramas de água, se por um acaso eu multiplicar a quantidade de oxigênio por 2, obrigatoriamente eu preciso multiplicar a quantidade de hidrogênio por 2. E isso, obviamente, vai me gerar o dobro da quantidade de água. Por quê? Porque eu preciso ter ideia de que a matéria não se perde. Então, se eu dobrei a quantidade de reagentes, obrigatoriamente eu tenho que ter o dobro da quantidade de produtos. Hoje a gente sabe que as reações não serão, a 100%, mas a massa que eu coloquei no início, então, ou seja, a soma da massa dos reagentes, eu tenho que ter no final. Pode ser de produtos e de reagentes que não reagiram, mas eu terei que ter a soma das massas ao final, tem que ser igual à soma das massas no início. Tranquilo? Mas o que Dalton fez? Dalton, na sua teoria, precisava explicar isso, Mas ele lança o seguinte, que os elementos, diferem entre si, são esferas maciças e indivisíveis, mas que diferem entre si pela sua massa e tamanho. Então, se a gente fizer uma analogia que o hidrogênio seria uma bola de gude, o oxigênio, pelo seu tamanho e pela sua massa, seria uma bola de bilhar, que inclusive é o nome que deram ao modelo atômico de Dalton. Ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Se o oxigênio é a bola de bilhar, o chumbo, por seu tamanho maior e sua massa, ele poderia ser feito uma analogia com uma bola de boliche. Então, o que diferenciava os átomos era justamente a sua massa e o seu tamanho. Ele não fez só isso, ele conseguiu justificar, as duas leis que eu acabei de falar para vocês, utilizando o seu modelo. Por exemplo, se eu juntar 1 grama de esferas, de bolas indivisíveis e indestrutíveis, de hidrogênio, seja quantas for, e reagir com as bolinhas de oxigênio, seja ela quantas fores, para formar 8 gramas, ao final eu terei 9 gramas. Tá, isso é a lei de Lavoisier. Mas pelo modelo atômico, bom, se eu juntar o número que eu necessitei para formar 1 grama com o número que eu necessitei para formar 8 gramas, e ao final eu terei as mesmas quantidades, a soma dos dois aqui, a massa obrigatoriamente tem que ser igual a 9. Tranquilo? A mesma coisa na questão da lei das proporções constantes. Se eu dobro a quantidade, eu terei que dobrar a quantidade de bolinhas. Se a massa dos elementos para ele era fixa, o que diferenciava entre um elemento e outro era a sua massa, elementos iguais, átomos de elementos iguais tinham propriedades iguais, ou seja, a mesma massa, mesmo tamanho, então eu precisaria, se eu dobrar a massa, eu dobro o número de bolinhas. E consecutivamente, eu preciso dobrar o número número de bolinhas de oxigênio. O produto terá a soma da quantidade das duas. Então, ele consegue justificar as duas leis no seu modelo. Além disso, seguindo na sua teoria, ele publica ainda algumas descrições, ou seja, ele faz uma simbologia para os elementos conhecidos naquela época, Então, o hidrogênio seria uma bolinha vazia, E assim por diante. E não só isso, ele faz uma representação de um início de umas moléculas, seria a proporção entre as espécies. Por exemplo, oxigênio e hidrogênio poderiam estar numa proporção de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3 e assim por diante. Aqui nós temos oxigênio e nitrogênio, e oxigênio e enxofre e carbono. Enfim, são várias as propostas que ele tem de moléculas. E aí ele faz alguns postulados. Alguns a gente já sabe que hoje em dia não são reais. Primeiro, são esferas maciças e indivisíveis. A gente sabe que o átomo tem elétrons, prótons e nêutrons, mas na época
era o que se conhecia. Outra coisa, todos os átomos de um mesmo elemento são iguais. A gente sabe que não. Por exemplo, a gente sabe que existem os isótopos. O que são isótopos? São elementos que têm a mesma massa, né? Desculpa, o mesmo número atômico, mas diferem em número de massa. E o que caracteriza um elemento é seu número atômico, né? É o número de prótons presentes no núcleo e não o número de nêutrons. O que acontece? Então, essa daqui já não cabe mais. Os átomos de um mesmo elemento... os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Bom, a gente sabe que tem os isóbaros, né? Tem os isótonos, isóbaros e isótopos. Nesse caso aqui, também não cabe. Um composto utiliza uma combinação específica de átomos de mais de um elemento. Por exemplo, a água, eu terei dois hidrogênios para um oxigênio. Então, isso ainda segue até hoje. Uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, porém trocam de parceiros. Então, por exemplo, numa reação entre água, que é para a formação de água, eu tenho o gás hidrogênio, que são dois átomos de hidrogênio ligados entre si, e eles se desligam, né? Quebra aquela ligação e forma uma ligação entre oxigênio e hidrogênio. Então, eles trocam de parceiro. Ocorre uma reorganização, formando uma nova substância, né? Só que o que acontece? Esse modelo justificou muita coisa. Mas, com o surgimento, lembrando que isso foi em 1808, início do século XIX, com o surgimento da eletricidade, ele não conseguia explicar a propriedade elétrica da matéria e nem a magnética. Aí o que acontece? Cabe a um senhor, Thomson, fazer um novo modelo. Mas antes dele, o senhor Crookes começa a formular uma teoria. O que ele faz? Ele monta um experimento, que é a ampola de Crookes, que é um vidro, né, selado, onde eu tinha dois eletrodos, um cátodo e um ânodo, e ele coloca gás rarefeito ali dentro, né? Então, o que acontece aqui? Quando ele liga a eletricidade, era de se esperar que, como eu tenho os dois polos e eles não estão ligados, eu não vou ter a condução de eletricidade, porque meu sistema está aberto, ou seja, meu circuito está aberto. Mas, para a curiosidade deles, não. O circuito se fechava e formava uma luminosidade. O que acontece? Ele acha estranho, né, essa luminosidade aqui formada, ó, e aí ele reduz, né, a pressão, ou seja, faz vácuo, diminui, e aí forma apenas um clarão aqui. Ele acha muito curioso, mas ele consegue determinar que essa iluminação sai do cátodo em direção ao ânodo, e por isso ele dá nome de raios catódicos. Thomson, ele inclusive recebe o prêmio Nobel em 1906 por fazer experimentos com condutividade elétrica em gases rarefeitos. O que ele faz? Ele começa a fazer um estudo justamente nesses raios catódicos para tentar explicar e entender o que acontecia. Ele faz algumas modificações na ampola de Crookes. Quais seriam elas? Primeiramente, ele coloca um anteparo aqui, ó, e aí ele liga a chave e aí vai gerar o clarão. Só que aí o que acontece? A mesma figura aqui, né, por esse anteparo, é gerada aqui. O que demonstra, né, que esses raios catódicos eles têm uma trajetória reta. Além disso, ele coloca aqui um catavento e quando ele liga, esse catavento vai até o final. Ele gira a chave, ou seja, trocando o ânodo pelo cátodo, ainda inverte e ele volta. Se essa luminosidade tem a capacidade de empurrar esse catavento, é porque ele possui massa. E se ele possui massa, é matéria. E ele ainda faz outro experimento. Ele coloca um campo magnético. E como ele sofre, ó, uma deflexão por causa do campo magnético, ele consegue concluir que essa carga é negativa. Bom, nisso ele consegue alterar tanto os eletrodos, né? Ele muda o material que compõe esse eletrodo, muda o gás e essa luminosidade segue sendo gerada e ela tem as mesmas características. Obviamente que ele fez com um número limitado, mas Thomson extrapola e diz, bom, toda substância apresenta essas partículas. Ele diz que esse feixe luminoso é formado por corpúsculos menores do que o átomo,
né? E que estão presentes no átomo e que eles têm carga negativa. Então surge a ideia de elétron. O que ele faz? Ele não para por aí. Ele monta um aparato, ou seja, ainda o cátodo e o ânodo, como eu tinha ali nos exemplos anteriores, e aí forma um feixe luminoso, uma trajetória reta. E aí ele coloca um campo elétrico, como no caso do campo elétrico, né? Ele vai ser atraído pelo polo positivo e aí ocorre aqui a deflexão. E ele coloca perpendicular a esse campo elétrico, ele coloca um campo magnético. E aí ocorre para o outro lado. A variação entre os dois, né? Ele consegue relacionar e descobre uma relação entre a carga e a massa do elétron. E ele chega num valor de 1,7 vezes 10 na 11, um número muito grande, coulomb por quilograma. E ele chega a duas possibilidades. Ou a massa é muito pequena, ou a carga é muito grande. Então ele, obviamente, como isso aqui é um corpúsculo que está dentro do átomo, ele conclui rapidamente que a massa dele é muito, muito pequena. Ele não consegue, por mais cálculos que ele faça, ele não consegue determinar qual é a massa e qual é a carga, mas enfim, ele publica, né, esse estudo dos raios catódicos em 1897. Mas Thomson segue estudando, né, e ele reformula essa ideia dele e lança em 1904, né, a sua teoria atômica. Ele diz que o átomo, né, como ele é neutro e nele há elétrons com cargas negativas, é necessário que haja uma carga positiva suficiente para neutralizar tais cargas. Então ele imagina uma esfera positiva com elétrons dentro dela, em raias, e que essas raias concêntricas, né? No artigo dele está explicado isso, ela possui mais corpúsculos na parte mais próxima ao externo do que a parte mais interna. Então ele já dá uma ideia que se assemelha muito ao modelo posterior, né? Só que o que acontece? A história acaba dando a ele o nome de pudim de passas, que é esse modelo aqui, que é onde tinha os elétrons incrustados na forma fixa. Ele diz que não. Inclusive, esses elétrons são capazes de transitar formando aquele feixe luminoso. Então, esse modelo aqui não existe, né? O modelo que é representado, que a gente vê lá no ensino médio, não é verdadeiro, né? Então, o que acontece? Bom, surge, então, em 1904, já no início do século XX, um novo modelo atômico com o surgimento de elétrons. O que acontece com o tempo? Né? A Millikan faz um experimento para determinar justamente a razão massa-carga. Ele monta esse aparato aqui. O que é esse aparato? Internamente ele tem essas câmaras, né? Então aqui é borrifado óleo, né? Então ele pulveriza óleo formando pequenas gotículas, ele é irradiado com radiação de raio-x e essas gotículas são carregadas negativamente. Bom, pela ação da gravidade elas vão descer para essa câmara, onde ele tem esse disco, que tem apenas um orifício pequeno, né? Algumas gotas vão conseguir passar para essa câmara, e aqui nessa câmara, entre os dois discos, um carregado positivamente e um negativamente, ele, com uma luz aqui e o microscópio, ele consegue observar as gotículas. E aí o que ele faz? Com a ação do campo elétrico, né, que vai fazer uma ação contrária à ação da gravidade, ele consegue inclusive fazer essa gotícula parar no ar. Obviamente que ali ele tinha várias cargas, ou seja, várias cargas, como eu posso te dizer, na verdade ele tinha múltiplos da carga do elétron. Mas ele segue estudando, e aí o que acontece? Vamos olhar aqui uma ilustração, ó. É borrifado aqui, né? A pulverização do óleo, ocorre a pulverização do óleo, as gotículas começam a descer e precisava de muita determinação dele, porque quando caíam várias gotinhas era difícil, então ele precisava esperar que caísse apenas uma gotinha. E aí quando cai uma gotinha, caiu uma gotinha e ele vai ligar o campo elétrico. E o que vai acontecer? A gotinha vai subir. E aí ele conhecendo
né? Ele podendo alterar esse campo elétrico, ele fazia com que a gotinha subisse, descesse, e pela relação entre a ação da gravidade, a densidade do óleo e a densidade do ar, ele consegue chegar num cálculo, ó, que leva a gravidade, em relação à gravidade, a densidade do óleo, a densidade do ar e o campo elétrico, o raio da gota, ele chega na carga. Essa carga ainda não é do elétron, ele chega em múltiplos inteiros do elétron. Ele pegou todos e diminuiu pelo menor número e consegue chegar na carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Obviamente, depois substituindo na razão carga-massa, ele acha a massa do elétron, que realmente é muito pequena. E aí ele publica em 1910, já um pouquinho depois, né, ainda no século XX, bem no início do século XX. Com o surgimento, então, da carga do elétron, né, cabe, então, a outros cientistas seguirem estudando, e aí surge o estudo da radioatividade. E, inclusive, um senhor chamado Ernest Rutherford, em 1908, ganha o Prêmio Nobel justamente pela investigação na desintegração dos elementos e a química de substâncias radioativas. Ele, em 1808, ganha o Prêmio Nobel de Química, né? E aí, o que ele faz? Né? Ele irradia diferentes materiais com essas partículas radioativas para investigar suas propriedades. E ele pede para 2 de seus alunos, né? Em 1908, Hans Geiser e Ernest Marden. O Geiser, vocês devem conhecer pelo contador Geiger, né? Que é justamente que foi produzido por ele. E aí o que ele faz nesse experimento? Ele pega aqui um material radioativo que libera partículas alfa. Hoje a gente sabe que as partículas alfa são o núcleo do hélio, né? Então, o que essas partículas fazem? Elas são direcionadas por uma fina lâmina de ouro, platina. Ele investiga diferentes materiais. Por que fina? Porque ele teria poucos átomos, né? Poucas partículas, esses corpúsculos, né? Na sequência, e elas batiam direto ali. Bom, o que aconteceu? Aqui ele tinha um anteparo fluorescente, quando as partículas vinham, mostrava alguns clarões aqui, né? O que era normal, né? Que estava sendo irradiado por uma partícula altamente, com alta energia, né? E pesada, ela deveria passar. Só que para a curiosidade deles, algumas partículas voltaram. Ou seja, elas foram retroespalhadas. E isso chamou muito a atenção dos 2 alunos, e eles foram lá, professor, aconteceu isso daqui. E aí o que ele faz? Né? Ele vai lá e olha, e ele consegue aqui, as partículas estão vindo, a maioria vem para cá, mas algumas cintilações é possível ver aqui. E aí ele imagina o seguinte: bom, se apenas poucas partículas voltam, né? É porque elas estão batendo em algum material que não é a maior parte, ou seja, uma parte muito pequena do átomo, né? Que tem que ser muito densa e que, por ser, né, repelida, ou seja, elas voltam, ele tem essa porção teria que ser positiva. Surge em 1911 a ideia do núcleo. O que seria, então? Ele pega e imagina, que tem uma porção muito pequena de alta densidade no centro, rodeado por um imenso vazio. A grande maioria voltava, mas quando algumas partículas alfa batiam nesse núcleo, eles voltavam. Então, por que algumas poucas partículas voltavam? Porque o centro era muito denso e de carga positiva, e ele chamou de núcleo. E por que muitas partículas ultrapassavam? O entorno do núcleo era um imenso espaço de volume muito grande e vazio, onde se encontravam os elétrons. Nesse trabalho, ele inclusive fala de um modelo atômico, né, do átomo saturniano, que foi proposto por Nagaoka, né, nos livros dificilmente falam, mas ele já imagina o átomo sendo rodeado pelos elétrons.
Ele cita no seu trabalho, o trabalho de Nagaoka, mas quem fica mais conhecido é Rutherford pelo modelo planetário. Ele imagina o núcleo como o Sol, né? E os elétrons circundando a volta do núcleo. Ele também fez alguns cálculos e ele chegou ao raio da eletrosfera e do núcleo. O raio da eletrosfera seria 10 na menos 10 metros e do núcleo 10 na menos 15, ou seja, uma diferença de 5 ordens de grandeza entre um em relação ao outro. Se nós conseguíssemos pegar o núcleo do átomo e aumentar até o tamanho de uma bolinha de beisebol lá no centro, a eletrosfera seria do tamanho do estádio de beisebol. Para vocês terem uma ideia da diferença entre os dois tamanhos, né? O que acontece? Esse modelo atômico, apesar de ser muito bonito, inclusive o Rutherford imaginava que ele era um modelo que não explicava totalmente. Ele não conseguia explicar a física conhecida na época. Por quê? Esses elétrons eles estavam circundando o átomo, eles iam perder energia, eles iam espiralar e colidir, ou seja, ia ocorrer o colapso do átomo. Bom, ele lança a sua ideia, ela é aceita em partes pela comunidade científica, mas abre um grande espaço para novos pesquisadores chegar a um novo modelo atômico. Bom, esse era o modelo, então, que a gente tinha para ver até agora. Os próximos modelos serão posteriores e vão tentar justificar essa ideia, então, que Rutherford imaginava do átomo colapsar. Bom, se não entenderam alguma coisa, voltem, né? Vai ter um material complementar para vocês lerem e até a próxima aula.